Vamos então iniciar a mensagem desse domingo? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós temos falado, irmãos, sobre o que o Evangelho produz, e sobre o que o Evangelho produz. Primeiro, ele produz gente regenerada. Amém, irmãos? Primeira coisa que a mensagem do Evangelho produz é produzir em nós um novo coração. Um coração não mais de pedra, mas um coração de carne. E produz um novo tipo de gente. Um tipo de gente que se distingue da natureza adâmica. Um tipo de gente que tem as suas faculdades mentais exercitadas para compreender a justiça, a saber, não a justiça dos homens, mas a justiça do Senhor. E nós queremos hoje falar sobre um assunto tão relevante para os dias atuais. Nós já falamos sobre família à luz do Evangelho, falamos sobre trabalho à luz do Evangelho, falamos sobre finanças à luz do Evangelho, falamos sobre sexualidade à luz do Evangelho, falamos na última semana, fugiu aqui, irmãos, a cultura à luz do Evangelho, e hoje nós queremos falar sobre religião à luz do Evangelho. Amém, irmãos? Em Atos, então, capítulo 17, verso 22, à medida que você encontra, vamos nos colocar de pé para lermos primeiramente as Sagradas Escrituras. Todos encontraram, amém? E a palavra do Senhor, então, nos diz, a partir do verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o que possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai bondoso e querido, que alegria, mais um domingo, dia do Senhor, estar aqui com meus irmãos, Pai, onde temos nos encontrado domingo após domingo, a fim de anunciar que Jesus
é o Cristo de Deus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, nos dando nova vida, a saber, vida em abundância, por meio do qual temos a reconciliação com o Pai, a fim de que possamos fazer parte da família de Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura das Sagradas Letras e que possamos, mais uma vez, ter um coração rendido, Pai, um coração singelo, um coração, Pai, simples, que seja capaz de parar, ouvir, receber e se propor a praticar o que está escrito. E assim, Pai, que o nosso coração não esteja contaminado, inflamado ou distraído com qualquer outra coisa que não seja se ocupar em conhecer e reconhecer a voz do Cristo, o Supremo Pastor e Bispo das almas. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Irmãos, esse texto que lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se os irmãos abrirem a Bíblia e começarem no início do capítulo 17, os irmãos observarão que nós estamos falando sobre Paulo anunciar as boas novas em um lugar chamado Tessalônica. Eu quero começar trazendo à memória algo que eu compartilhei há algum tempo atrás aqui entre nós. Que quando Paulo ele chega em Tessalônica, na verdade Paulo não chega a Tessalônica com tudo dando certo. E geralmente nós temos a inclinação de coração de acharmos que para que as coisas sejam feitas segundo a soberana vontade do Senhor, todas as coisas darão certo e haverá plena tranquilidade para para obedecermos à voz do Senhor e que os decretos do Senhor sejam cumpridos. A Bíblia diz que quando Paulo chega em Tessalônica, ele estava vindo de Éfeso. E vindo de Éfeso, Paulo tinha sido aprisionado por conta de ter expulso, repreendido um espírito de adivinhação. Quantos lembram disso? Bem, então quando Paulo sai de Éfeso, talvez alguns de nós saíssemos de uma situação de extrema irritabilidade, constrangimento e exposição, sairíamos amargurados e ressentidos. Mas Paulo, quando ele sai dizendo que o Senhor me conduziu para um novo lugar. Ele chega a Tessalônica para proclamar o Evangelho. Quando ele chega em Tessalônica, ele está ali com Silas e com Timóteo. Ele começa a pregar e ele chega numa região chamada região de Bereia. E eu quero enfatizar algo aqui que me chamou tanta atenção nesses dias lendo esse texto, que diz que os irmãos em Bereia, de modo distinto, eles pararam para ouvir a mensagem de Paulo com grande interesse. Se você observar ali próximo do verso de número 10, 11 e 12, diz que os irmãos em Bereia se propuseram a ouvir a mensagem que Paulo estava pregando com o que eu disse, irmãos? Com grande o quê? Interesse. Isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes nós ouvimos e ponto. Nós escutamos e ponto. Mas os irmãos em Bereia, eles se propuseram a ouvir a mensagem, mas não de qualquer forma. Ouviram a mensagem com um grande. Isso me chamou tanta atenção, irmão, sabe por quê? Porque nos dias que vivemos, são tantas vozes que nos cercam, que nos rodeiam, são tantas vozes que parece que estão na nossa orelha e parece que sempre tem alguma coisa que nos chama a atenção e a gente vira para um lado e vira para o outro. E aqueles irmãos, eles pararam para ouvir o que Paulo tinha para dizer, mas o coração deles não estava distraído. O coração deles demonstrou grande interesse. Isso me fez refletir sobre o quão interessado eu estou
em depositar os meus ouvidos, a fim de receber a rica palavra de Cristo. Então eu quero começar a mensagem de hoje, e isso não era parte do meu esboço estruturado da mensagem para falar sobre religião à luz do Evangelho, mas sim um convite da Escritura a nós, de que nós não sejamos aqueles que simplesmente ouvem, mas sejamos aqueles que, ao ouvir, demonstram grande interesse. Porque a minha vida depende disso, irmão. A gente dizer isso, sabe? A gente olhar e dizer assim, a minha vida depende de eu receber essa palavra. E isso gerar no nosso coração interesse. Iniciando aqui o compartilhar mais estruturado, digamos assim, não que eu seja metódico, tá, irmãos? De forma alguma. Mas começando aqui, se vamos tratar sobre religião, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Cristo, eu gosto de observar primeiramente a etimologia da palavra religião. E a palavra religião, ela vem da origem, vem do latim, e é o latim religare. E eu quero chamar a sua atenção porque às vezes a gente ouve as coisas no piloto automático e não processa a informação. O latim da palavra religião é o quê? Religare. E significa, sabe o quê? Ligar novamente. Só que quando eu paro então para pensar simplesmente nisso, eu só preciso ligar novamente algo que foi partido, quebrado e desarraiado. Nessa etimologia, nós compreendemos que então a verdade bíblica é de que o ser humano ele foi criado para estar em aliança e comunhão com o seu Criador. O ser humano no Éden, ali, quando Adão foi formado, e vemos no início do livro de Gênesis, que todo o entardecer, Deus vinha ao Éden para estar com Adão. Então, o homem não foi formado para viver só. O homem foi criado para viver em comunhão com o seu Criador. João Calvino, nas suas Institutas, afirma que há em cada homem uma semente de religião. Hermann Bavinck acrescenta que a religião não é um fenômeno cultural ocidental, mas ele é inerente à própria constituição humana. E isso se revela nas milhares de religiões às quais temos conhecimento. E quando nós olhamos, não, pastor, religião a gente tem poucas. É só o cristianismo, é só isso daqui. Não, irmãos. Quando nós adentramos o mundo oriental, nós passaremos a conhecer religiões e desdobramentos múltiplos que é assustador perceber como o homem parte em busca de uma divindade ao seu modo. E eu quero reforçar isso. É o homem buscando conhecer uma divindade, contudo ao seu modo. A Escritura, ela nos revela algo em Eclesiastes 3:11. Você pode abrir a sua Bíblia nesse texto? Em Eclesiastes 3:11, nós vemos uma expressão que diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. Sabe o que essa expressão está dizendo? Que o homem, por mais que a sua mente ainda caída não tenha a plena compreensão do eterno propósito de Deus, há uma sede interior pela eternidade. Sabe o que é curioso? Que se nós formos conversar com pessoas que não acreditam em Deus, e não acreditando em Deus, se você pergunta, então tudo acaba aqui mesmo?
É difícil você encontrar alguém que afirme, sim, tudo acaba aqui. A maioria das pessoas dizem, eu penso que, sim, as coisas acabam aqui. Porque no fundo, existe algo que por mais que lábios não professem, mas o coração humano busca a eternidade. O coração humano busca a divindade. E quando eu me refiro à divindade, na maioria das vezes é com D maiúsculo ou D minúsculo. Na maioria das vezes, um D minúsculo. Não estamos falando da divindade, falando do Criador de todas as coisas. Sabe algo que é importante compreendermos? Que a religiosidade, e quando Paulo chega na região de Atenas, os irmãos leram no texto aqui, quando Paulo chega na região do Areópago, ele olha os múltiplos altares naquela região e ele então se dirige aos atenienses dizendo, vejo o como vocês são religiosos. Contudo, havia um pequeno altar escrito ali ao Deus o que, irmãos? Desconhecido. E sabe o que era curioso? Porque os atenienses estavam em uma busca insaciável pela divindade. E no afã, no receio, no anseio de errarem em esquecer alguma divindade, então eles colocam ali um altar dizendo ao Deus desconhecido, ou seja, aquele que de repente exista e eu não o conheça, estou te adorando aqui, tá vendo? Tem um altar para você. Contudo, Paulo, e aí é curioso isso, Paulo, ele não está dizendo que aquele altar era um altar para o nosso Deus. O que Paulo está dizendo está vendo esse Deus aqui que vocês colocaram como Deus desconhecido? Há um Deus que vocês não conhecem. E o texto de Atos 17, Paulo está dizendo, e tudo foi feito por meio dele. E Paulo começa agora a dialogar com os estoicos, com os epicureus, com os filósofos da época. E deixe-me chamar a sua atenção para uma coisa, irmão. Quem foi que foi debater com os estoicos e epicureus ali? Paulo. Quem era Paulo? Paulo tinha sido um fariseu, um jovem prodígio para o seu tempo, educado e formado aos pés do grande mestre religioso conhecido como Gamaliel. Então, para discutir com esse tipo de gente, com os epicureus e os estoicos, que eram os grandes intelectuais da época, precisava ser quem, irmão? Precisava ser Paulo. Por isso que isso me coloca numa posição, irmão, eu não entro em conversa que eu não sou chamado. Você ouviu o que eu disse ou não? Eu não tento discutir com pessoas que de repente tenham uma condição intelectual muito mais elevada do que a minha. Para essas pessoas eu vou revelar a minha fé no viver piedoso cotidiano. Mas para entrar em debates e embates, tem que ter pedigree, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Por isso, no corpo de Cristo, carecemos de pessoas que tenham essa capacidade. Por isso que nós carecemos, no corpo de Cristo, de pessoas que tenham condições de debater, porque conhecem de filosofia, sociologia, antropologia, mas colocam a teologia para cima, para além de todas essas áreas. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo aqui? E quando Paulo, então, ele vai e começa a debater ali com os atenienses, e Paulo se propõe a algo, Paulo se propõe a deixar claro a mensagem do Evangelho. E é interessante porque quando nós vemos uma confusão de religiosidade, a gente não tem que ficar combatendo atos e práticas e ritos religiosos. De novo, irmãos, de novo. Quando a gente vê um tanto de coisa torta por aí, 1 Coríntios capítulo 15, porque vos preguei o Evangelho de Cristo Jesus. Você está entendendo isso ou não? Às vezes nós vamos lidar com pessoas que são extremamente religiosas, que têm a sua divindade com um desenho minúsculo.
E muitas vezes a gente entra em discussões que a gente perde o coração das pessoas porque a gente quer combater a prática e o rito, quando na verdade nós deveríamos nos concentrar em proclamar a mensagem do Evangelho. Não estão compreendendo isso aqui? Sabe, a primeira perspectiva, quero falar na perspectiva da criação. Na perspectiva da criação, o texto base, se você quiser registrar, Gênesis 2, 15 a 17, o texto para falar desse primeiro bloco. E falando sobre a criação em Gênesis 2, 15 a 17, nós vemos que no princípio o homem foi criado para conhecer, amar e obedecer o seu Criador. O homem foi criado dependente de Deus. Toda a vida no Jardim do Éden era, em essência, a adoração. Inclusive, me permita, numa busca de desmistificar coisas que nós fomos ensinados assim, irmãos. Como é que Adão, antes da queda, adorava a Deus? Isso foi uma pergunta, tá? Como é que Adão, antes da queda, adorava a Deus? Sabe o que a gente foi treinado, irmãos? E eu estou nessa, eu ajudei a treinar também a mente de irmãos, e a verdade é que a gente tinha uma compreensão e hoje temos outra. E daqui a 10 anos eu acho que eu vou lembrar do dia de hoje, vou dizer, meu Deus, quanta coisa infantil eu falava, porque a gente vai caminhando de glória em glória, vai ampliando a revelação do Cristo. Mas eu me recordo de ensinar de forma veemente que a adoração precisava ter um instrumento de cordas, então. Que para adorar a Deus tinha que pegar um instrumento de cordas e agora a gente vai adorar a Deus. E eu não consigo imaginar se no Éden tinha um violão para Adão. Entendeu, meu irmão? Será que tinha um tecladinho para Adão lá? Será que tinha? Então, como Adão adorava o Senhor? Adão adorava o Senhor em fazer o que tinha que ser feito todos os dias. Gênesis 2,15, Deus colocou Adão no jardim a fim de cultivar e guardar a terra. Então, quando ele cultivava e guardava, o que Adão estava fazendo? Adorando o Senhor. Então, o que é mais espiritual? Eu pregar aqui no domingo pela manhã ou você trabalhar a semana inteira no escritório, rodando aí, atuando, servindo pessoas? O que é mais espiritual? Se ambos fazemos isso com piedade, as duas coisas são profundamente espirituais e glorificam o Senhor, irmãos. Quantos estão entendendo isso? E sabe, algo que é importante levarmos em consideração é que o trabalho, a cultura e a família, por quê? Porque Adão estava trabalhando, amém? Adão estava formando uma rotina, essa rotina estava criando uma cultura e Adão estava ali cuidando de Eva na formação da primeira família sobre a face da terra. E tudo isso era uma expressão do culto ao Senhor. E sabe o que é interessante? Isso me faz lembrar uma canção antiga que foi escrita quando um pastor, depois de observar algumas coisas no ambiente de culto, ficou descontente com a reação do povo, sabe, irmãos? Esse pastor estava olhando, ensinando, ministrando, ele olhou e falou assim, eu acho que esse povo não está entendendo. Eu preciso fazer alguma coisa que seja pedagógico, que seja didático, para fazer o povo entender algumas verdades espirituais. Então, esse pastor chama o seu líder de adoração, e esse líder de adoração, chamado Matt Redman, ele ouve uma diretiva do seu pastor que, na época, foi assustadora. Então, esse pastor vira para o Matt Redman e diz assim, você precisa informar a igreja que nós passaremos 90 dias sem música nos nossos cultos. 90 dias, o povo deveria chegar no mesmo horário,
e encontrar outros meios de adorar ao Senhor, desde que não tivesse o que, irmãos? Música. Você consegue imaginar isso ou não, irmãos? E o povo nos primeiros dias, os relatos que temos, é que nos primeiros dias o povo chegava, sentava e ficava aquele ambiente meio desconfortável, olhando um para a cara do outro, assim e tal. E com o passar dos dias, porque era para ser quanto que o pastor tinha proposto? 90 dias. E aí, com o passar das semanas, o povo começou a chegar então e se abraçar mais. O povo passou a trazer comida e começaram a comer juntos. E depois se assentavam para ouvir a palavra. E o povo começou a encontrar outros meios de adoração que não fossem por meio da música. Porque nós muitas vezes achamos que para eu me conectar com Deus e ouvir Deus, eu preciso ter uma trilha sonora. E quando no fim dos 90 dias, quando o fim dos 90 dias se aproximava, Matt Redman, pegando seu violão, escreve uma canção. E essa canção começa dizendo: quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para honrar. A tradução não é para abençoar, e sim para honrar o teu coração. E aí quando ele exclama dizendo: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. E eu sei que o Senhor busca, e o Senhor busca, na verdade, o meu coração. E quando a igreja explode em adoração, dizendo: estou voltando à essência da adoração. E a essência é tu. O homem foi formado para se relacionar com o Pai, sem intermediários. Nós temos sim hoje um mediador, a saber, Cristo Jesus. Mas na criação, o homem adorava ao Senhor, vendo Deus face a face, e em todas as coisas, falando sobre quem Ele é. Quantos estão comigo até o momento, irmãos? João Calvino enfatiza que essa comunhão era a verdadeira religião. Não um conjunto de ritos, mas um relacionamento vivo em que o homem refletia a santidade e a bondade de Deus. Então, quando Adão, antes da queda, via o Senhor, ele sendo criado por um Deus bondoso, agindo com bondade, ele refletia a glória e a pureza do Criador. Nós fomos criados, irmãos, para adorar. Todo o coração é, por natureza, religioso. O culto a Deus não é um acréscimo opcional, mas o objetivo para o qual nós fomos formados. Você foi criado, irmão, para cultuar ao Senhor. Não porque Deus obrigou a humanidade a cultuá-lo, mas porque a resposta a um Deus de amor é a criação, olhar para quem Ele é e falar sobre a sua natureza e sobre os seus atributos. Contudo, irmãos, nós temos um segundo ato. E esse segundo ato, nós vemos que o homem, infelizmente, caiu. E a queda produz uma religião corrompida pela idolatria. Quem estiver registrando, guarde essa expressão. A queda, e eu lembro de quando falamos em uma manhã de domingo sobre a família, nós temos uma expressão que é imago Dei. Os irmãos lembram o que significa essa expressão? O que significa, irmãos, a expressão imago Dei? Significa a imagem de Deus. John Stott costuma dizer que a queda não nos roubou a imagem de Deus, mas ela desfigura a imagem de Deus no homem. E quando nós vemos essa ideia da imago Dei, a imagem de Deus, sendo distorcida e corrompida,
nós entendemos que então a religião, que originalmente nem existia o termo religião, mas era uma expressão cotidiana de relacionamento entre Deus e a humanidade, representado por meio de Adão e Eva antes da queda. Nós vemos que algo foi corrompido e uma forma de corrupção da verdadeira religião é entrar no campo da idolatria. Se você quiser registrar o texto que eu estou utilizando para estruturar aqui essa parte da mensagem, está descrita em Romanos capítulo 1, versos 18 a 25. É importante, como John Stott nos disse, o pecado não destruiu a religiosidade humana, mas ele distorceu. Em vez de adorar o Criador, o homem passou a adorar a criatura. Paulo declara em Romanos 1, 25, se você quiser observar, que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso nos faz compreender, irmãos, que se a nossa mente, a mente humana, sofreu distorções de sua compreensão por causa do pecado, eu vou criando deuses com D minúsculo, a minha imagem com base na minha mente. Assim como Paulo escreveu aqui aos irmãos em Roma, dizendo que eles trocaram a verdade de Deus pela o quê, igreja? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e deixaram de adorar ao Criador, servindo e adorando a criatura. João Calvino descreve o coração do homem como uma fábrica de ídolos. Spurgeon nos chama a atenção dizendo que os homens amam fazer deuses, mas não suportam o Deus vivo. Você ouviu o que eu disse? Os homens amam fazer deuses, mas não suportam o Deus vivo. E sabe o que é mais grave, irmãos? Sabe o que é? É que nesse exato momento, a gente está ouvindo essa mensagem e pensando em pessoas que estão fazendo isso, mas não estamos enxergando quando nós estamos fazendo. Ah, pastor, começou a pancadaria? Começou, irmãos. Sabe por quê? Porque quando olhamos o efeito da queda, costumamos olhar o efeito da queda em outros. Contudo, precisamos aprender a pregar na frente do espelho, irmãos. Precisamos aprender a proclamar a verdade primeiro para que rasgue aqui, irmãos, dentro de nós. Sabe o que é interessante? C.R. Sproul alerta que toda idolatria é, no fundo, rebelião contra o Senhor. É o homem tomando o dom de Deus e o transforma em objeto de adoração. A história das religiões e a própria experiência da igreja, a história da igreja, irmãos, ela demonstra isso como uma verdade. O reverendo Hernandes Dias Lopes observa que quando a igreja se associa a poderes terrenos ou ritos vazios, ela perde a sua voz profética. Deixe-me compartilhar algo. Quando a gente pensa em idolatria, o que vem à sua mente? Eu sei, em parte, o que a maioria de nós pensa. Em parte, a gente pensa em imagens. Sim ou não? A gente pensa nisso. E a gente vai marretando. Pá, pá, pá. Aí a gente tem pastor ensandecido chamando jovens para entrar em lugares e quebrar as imagens das outras religiões. Isso já aconteceu no Brasil, irmãos. Vocês sabem disso ou não? Vergonhoso. Vergonhoso. Vergonhoso.
um pastor de igreja conclamar sua juventude, vambora, nós vamos ganhar todo mundo para Jesus, e pá, e entra lá em algum lugar e quebra as imagens. Porque é isso que a gente pensa. Por isso que eu tenho um profundo anseio que quando você sentar em uma mesa, irmão, que você vê a galera tretando assim sobre essas coisas, que você faça valer Mateus 5,5. Sabe o que está escrito em Mateus 5,5? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Mas você vai concordar, vai estar avalizando. Não. Quem quer ouvir de você a verdade te chama para uma conversa à mesa, não te chama para um debate público. O problema é que a gente quer entrar no debate público sem ter uma mesa primeiro para expor o evangelho, como Nicodemos foi procurar Jesus na calada da noite, porque ele queria de fato ouvir a mensagem de Cristo. Os irmãos estão compreendendo isso? E sabe qual é a imagem de idolatria que a gente tem? A idolatria do corpo. A gente tem essa imagem. Tem gente hoje que, tipo assim, se a mulher não tiver tantos quilos, ela vai ficar sem comer, vai tomar remédio, vai ter anorexia, porque é uma idolatria do corpo. A gente tem esse tipo de conceito sobre idolatria. Mas deixa-me trazer algumas coisas aqui, irmãos, para clareza, para instrução e para correção. Ouviram isso, irmãos? 3 coisas. Primeiro, para clareza, depois para instrução e após isso, correção. E quero fazer isso em um tom bem pastoral. E os irmãos sabem que quando eu digo isso, é porque de fato é algo que nós precisamos ter cuidado, porque a gente está chegando muito perto, está tangenciando. Augusto Nicodemos acrescenta que a idolatria moderna inclui outras coisas. A idolatria moderna inclui ideologias, partidos e personalidades políticas que se tornam deuses funcionais. O que é um deus funcional? O dinheiro. Eu citei aqui o que o Nicodemos disse, mas de fato o dinheiro entra como um ídolo. O que é um deus funcional? Parou para pensar? Sabe o que é um deus funcional? É alguém que eu vou até ele, faço os meus sacrifícios, autoflagelação, tudo bem ou não? E eu espero que ele faça aquilo que eu quero. E é nisso que o Deus dos cristãos não é dessa forma, irmão. Porque o Deus dos cristãos não está esperando uma autoflagelação. O Deus dos cristãos não espera que você se mate para que ele faça a sua vontade. Ele já espera, ele na verdade já tem uma vontade, essa vontade é soberana, agradável, boa, perfeita, é a cerejinha do bolo, se cumprirá. É a vontade dele. E ele não espera que você faça grandes sacrifícios. Ele espera que você morra mesmo. Morra para a sua natureza carnal e pecaminosa. É isso que o Deus dos cristãos espera. Que você seja capaz de negar a natureza adâmica a fim de assumir uma nova natureza por meio de Cristo Jesus. Pastor, mas calma aí. Então vamos falar de deuses funcionais? Um pouquinho? Existe algo que foi dito por um pensador de séculos anteriores chamado de Karl Marx. E Karl Marx, certa vez, escreveu uma frase que tem sido utilizada demais da conta nos últimos anos, que a religião é o ópio do povo. Quantos já ouviram essa frase de Karl Marx?
Sabe o que Karl Marx estava querendo dizer com a religião é o ópio do povo? Ópio todos sabem o que é? Ópio é um tipo de alucinógeno. Ele produz sensação de êxtase porque desconecta as pessoas da realidade. Então a pessoa consegue sair de uma condição de sofrimento para uma euforia, mas ela é temporária, passageira, e quando volta a gente está dependente daquilo. Tudo bem? E quando Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, é porque Karl Marx está falando da religião dos homens caídos. Karl Marx está falando de homens e mulheres que alegam ser religiosos, mas esperam um Deus funcional. Eles fazem algo e a divindade me responde. Eu faço algo e a divindade me responde. E isso está descrito nas Sagradas Escrituras, no primeiro livro de Reis, capítulos 18 e 19, quando o profeta Elias, subindo no Monte Carmelo para confrontar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote, e eles faziam o que naquele lugar, irmãos? Os profetas de Baal e de Astarote? Eles se cortavam e dançavam e estavam ali aparentemente cultuando a sua divindade, pedindo o quê? E pedindo o quê, irmãos? Que mandasse fogo do céu para consumir o holocausto e o sacrifício. Por quê? A religião que é meritocrática e funcional, ela espera que o esforço humano produza a reação divina. Ouviu o que eu disse ou não, irmãos? Espera que o esforço humano produza a reação divina. E é curioso que quando Elias vai orar ao Senhor, e é muito curioso porque quem viveu num cenário de igrejas como eu passei, vivi, a minha compreensão por não ler as Escrituras, não vou falar mal da igreja não, irmão. Tem horas não, a culpa era minha também, porque eu não li a Escritura direito. E quando eu paro para ler hoje o texto, eu vejo que Elias, quando vai orar, ele fala assim: Senhor, responde a oração do teu servo, para que esse povo, vendo, reconheça que só tu és Deus. Essa parte da oração a gente não presta atenção. A gente só presta atenção no que acontece na resposta. Mas qual foi a oração de Elias, irmãos? Responde a esse teu servo. Então Elias se põe na posição dele. Amém ou não? Ele não se põe como protagonista. Ele se põe como alguém que está orando. Para que este povo, ou seja, tudo que o Senhor faz, ele não faz em benefício de um homem, ele faz em benefício de um povo. Para que esse povo reconheça que só tu és Deus. E aí sim o Senhor manda fogo dos céus e consome o holocausto, e lambeu até a água que estava nas balas no entorno. Sabe que isso nos coloca para pensar, irmãos? Que quando Karl Marx estava dizendo que a religião é o ópio do povo, ele estava pensando num Deus com D minúsculo como Baal e como Astarote. Mas ele não estava falando sobre o verdadeiro Deus, porque se ele conhecesse o verdadeiro Deus, ele não escreveria essa frase. Quantos compreendem isso, irmãos? Amém ou não? E sabe o que é curioso? É curioso porque ele cria, então, agora o marxismo cultural. Ele cria a ideia de socialismo, de comunismo, e vai propagando essas ideias. E à medida que ele propaga essas ideias, aquele que estava dizendo que a religião é o ópio do povo, tomaram essas ideologias e fizeram dessas ideologias a sua própria religião. E é o que nós estamos vendo. Porque a idolatria moderna perpassa por ideologias. Não, eu não adoro uma estatueta. Tudo bem, mas você adora uma ideologia. Se tocar na sua ideologia, dá BO. Quando, na verdade, a gente deveria defender a verdade do Evangelho, irmãos. Quantos estão comigo
comigo até aqui, irmãos? Wayne Grudem mostra que a queda gera tanto religião legalista, tentativa de salvação pelas obras, quanto irreligião, negação de Deus. Dois extremos, duas faces de uma mesma moeda, a ausência do Deus verdadeiro. Você ouviu o que eu disse ou não? A queda nos mostra dois pontos. E um extremo, religião legalista, e no outro extremo, a irreligião, a negação de Deus, que são duas faces da mesma moeda. E Tim Keller, em seu livro Fé na Era do Ceticismo, mostra que a necessidade de adoração é universal. Todos temos algo que é o centro de nossa vida. Seja qual for o bem supremo que você busca, isso é o seu Deus. Para ele, a religião é inevitável, porque todos adoram algo. Não, mas tem a galera, pastor, que professa assim que Deus não existe, que a gente costuma chamar de quê, irmãos? De ateus, de ateísmo, né? Os ateus. Só que se você parar para pensar, irmão, o ateu tem um ídolo, que o ídolo é o cientificismo. O ídolo é o cientificismo. Ele vai dizer que não há provas científicas da existência de Deus. Então ele pôs o cientificismo em um trono. Então eu tiro Deus do trono e nego a existência de Deus porque eu pus a ciência no trono. Mas ainda assim, o ateísmo é uma expressão da idolatria do coração do homem, que é um homem caído. E sabe o que é curioso? É que nós colocamos em níveis de gravidade quem adora aqui uma outra divindade, esse que adora outra divindade, o ateu a gente joga lá para o canto. Quando, na verdade, todos quantos colocam outra figura, senão o Senhor, no centro, estão no pecado de idolatria. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? E como falamos agora há pouco, a idolatria é um princípio de rebelião contra o Senhor, porque eu estou colocando outra pessoa que não ele no lugar de governo. Então preste atenção. Pôs uma ideologia no lugar de Cristo. Qual o nome disso? Idolatria. Colocou a ciência no lugar de Cristo. Qual o nome disso? Idolatria. Colocou uma outra personalidade no lugar de Cristo. Idolatria. E isso não revela o propósito eterno de Deus, porque a religião vem do latim o quê? Religare. E é me religar não com o meu ídolo, mas é me religar com o Senhor. Agora preste atenção que eu quero falar sobre algo extremamente sensível aqui para nós, que a gente não está acostumado a tocar nesse assunto. Muitas vezes nós colocamos Deus como o nosso ídolo. Mas que isso, pastor? O que você está falando é uma aparente contradição. Não, irmãos. Qual a característica de uma divindade com D minúsculo? É a gente colocar a meritocracia em cena, onde a gente se movimenta aqui na Terra para produzir uma reação divina. Amém ou não? E muitas vezes a gente só ora, só jejua, só lê, só busca quando a coisa está difícil e a gente quer movimentar aqui na Terra para ver se a nossa divindade faz o trabalho dela. Estamos colocando o nosso Deus numa posição semelhante ao que o paganismo chamaria, o que os pagãos costumam fazer como idolatria. Estamos tornando o Deus verdadeiro um ídolo dentre os homens. Porque simplesmente, se ele é Deus, eu vou colocá-lo no trono e vou repetir a oração de Jesus. E vou dizer, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Estamos juntos, irmãos? Honestamente, quem acha que em algum momento da vida já fez isso aí? Essa só a sua. Tá Cristo no jiu-jitsu.
muitas vezes, por jejuar é por uma causa impossível. Aí, bugou tudo. Deu um nó. Wesley, uma frase que você já me ouviu dizer. A resposta não tem que ser boa, o conselho não tem que ser bom, ele tem que ser, quem lembra aí? Bíblico. Tudo bem? Quando Jesus conversou sobre jejum, em um cenário que a gente conhece bem, Jesus estava com os discípulos, e Jesus inclusive foi chamado muitas vezes de quê? De comilão e beberrão. E Jesus estava vivendo, glorificando o Pai em tudo. E os discípulos de Jesus, ó, Jesus vai comer. Bora, tô junto. Jesus vai beber. Bora, tô junto. Os discípulos estão lá. Os religiosos da época, os fariseus, saduceus, essênios, os caras ficavam agoniados quando viam Jesus livre, sem as estruturas que a religiosidade cria. E aí chegaram para Jesus e perguntaram: ô Jesus, seus discípulos no jejum, por quê? Olha a pergunta que eles fizeram. Seus discípulos não jejum por quê? Qual foi a resposta de Jesus? E é essa resposta que eu quero pôr uma lupa. Jesus disse assim: eles não jejuam porque eles têm um noivo entre eles. Estava falando de quem, o noivo? Dele mesmo. Eles não jejuam porque eles têm o noivo entre eles. Quando ele for tomado, então jejuarão. Amém ou não, irmãos? Esse é o texto. O que é o jejum, segundo as Sagradas Escrituras? É um meio pelo qual a Igreja de Cristo revela o seu desejo de ter o noivo aqui conosco. Então, o jejum não tem relação com pedidos específicos. O jejum tem relação com o meu interesse de que Cristo se faça presente, que Ele volte, que Ele venha. E é curioso porque na Escritura diz que Jesus, quando estava para ir embora, estava para ser tomado, ser levado aos céus, ele diz assim: eu voltarei a cear com vocês naquele dia, a saber, o dia de Cristo. Então, é como se Jesus dissesse: eu estou aguardando vocês para a gente comer juntos. E quando nós jejuamos, nós estamos então revelando o anseio do nosso coração por estar com quem? Por estar com Cristo. Pastor, mas então nós não podemos jejuar quando temos uma situação mais sensível? Você deve jejuar, irmão. Claro que você deve, mas você não deve jejuar porque está passando por uma luta. O jejum deve ser, sim, uma prática regular de um filho de Deus que anseia pelo encontro com Cristo. E o jejum é um meio que nós temos de enfraquecer o quê? A nossa natureza carnal. E isso torna a nossa mente, o nosso coração muito mais suscetível e aberto para entender o coração de Cristo, ou nem sempre entender, mas ser capaz de obedecer e submeter à vontade soberana do Senhor. Então, nós fomos ensinados, e aí eu vou falar uma coisa curiosa que acho que agrega para o nosso momento de culto. Por muitos anos, irmãos, eu fui um ministro de adoração que viajava cidades, ministrando conferências e tal, e todas as vezes que eu tinha uma conferência para ministrar, eu pegava a minha banda, pegava o time, galera, essa semana, ó, de segunda a sexta, jejum, oração, leitura, porque o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir, o Senhor vai derramar, e pá. Chegava na ministração, sexta, sábado e domingo, não acontecia nada de diferente. Aí o que o nosso coração sentia? A gente jejuou pouco, porque a gente introduziu o elemento da meritocracia naquele elemento que deveria ser tão somente um anseio por Cristo e por conhecê-lo mais. Amém, irmãos?
Terceira palavra, falamos sobre criação, falamos sobre queda, e agora vamos falar sobre redenção. Dá um nó, né, irmão? Dá um nó. Aí a gente vê que a gente foi formado com muita religiosidade no entorno. E eu tenho aprendido algo nos últimos tempos, que às vezes a gente culpa pessoas. Não, a pessoa tal me ensina. Irmãos, você tinha a Bíblia desde quando? Você tinha a Bíblia desde quando? O problema é que a gente não, ou se lê, não estuda. Por quê? Por isso que eu falo, irmão, compre uma Bíblia de estudo. Leia as notas de rodapé. Porque são essas coisas que vão formar a consciência cristã em nós. Aí eu vou pregar algo aqui, você vai chegar olhando a sua Bíblia, vai falar assim, aí, o pastor falou uma parada aqui que está meio estranho. Você vai me procurar, vai expor. Aí eu vou dizer, não, irmão, isso daqui encontra base na história da igreja. Talvez eu seja adepto da teologia que vai para um lado, esse autor aí é a teologia que vai para o outro lado. Mas tem base, tá tudo bem. Ou eu vou chegar, vou dar uma... falei bobeira, vou ter que retornar e eu vou ter que resolver. Quem fez isso, irmãos? Que a gente acabou de ler no início do culto de hoje. Quem fez isso? Os bereanos. Sabe o que os bereanos fizeram? Ouviram Paulo pregar e ouviram atentamente com seu coração como? Interessado. Só que eles só foram conversar com Paulo sobre a pregação no dia seguinte. Por que eles só foram conversar com Paulo sobre a pregação no dia seguinte? O que eles foram fazer, irmão? Foram conferir. Por isso que a palavra conferência. O que é a conferência? A conferência é um momento separado com o povo reunido para conferir o que está escrito. Por isso que, para mim, duas palavras que não encaixam. Conferência profética. Entendeu? Não encaixa. Sabe por que não encaixa? Porque se é conferir o que já está escrito. Aí a profética. A maioria das pessoas pensa que, e aí a gente vai ter um dia que eu vou falar sobre isso com mais calma, pensa que profética é futuro. Profética é o eterno. Então, para a gente evitar o engano no coração das pessoas, chama de conferência e fica melhor. Amém ou não, irmãos? Redenção, a religião pura em Cristo. Base, João 4, 23. E diz o seguinte para nós. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para restaurar o culto. Jesus declarou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em Tiago está dizendo que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado no mundo. Para um pouco que eu preciso conversar. A religião verdadeira é essa. Qual é? Cuidar do quê? Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado no mundo. Você sabe qual é o grande perigo que pode acontecer aqui? E eu, como alguém que está se dedicando a levar a palavra de Cristo para a igreja, preciso instruí-los nisso e corrigi-los se necessário. É porque nós pegamos esse texto e entregamos esse texto para o marxismo cultural. Mas como assim, pastor? Como assim? Porque os marxistas religiosos usam esse texto para dizer que essa é a verdadeira religião. Usam ou não, irmãos? E aí sabe o que acontece? A gente esquece por isso que a liturgia é tão importante na vida da igreja. Quando oramos aqui na liturgia, colocamos Romanos capítulo 5, que é a saber, quem cumpre a lei de Deus é quem se propõe a ser devedor tão somente do amor. Só que o amor não como um sentimento, o amor que reparte de si. Então é papel da igreja visitar os órfãos, é papel da igreja cuidar das viúvas. Não é papel da igreja, né, pastor? Então tem uma viúva ali, opa. A mesma Bíblia diz que uma viúva que tenha filhos é responsabilidade dos filhos cuidar da mãe.
Ouviu o que eu falei ou não? Porque a Bíblia, Paulo falou que eu não vou levar para vocês um recorte do conselho, eu vos oferecerei todo o conselho de Deus. E aí todo o conselho de Deus, tem um crente aqui, não tem o pai, só tem a mãe. Não, é porque meu filho tá... Opa, é responsabilidade de quem cuidar? É do filho. Se o filho não consegue, não pode, opa, agora mudou, hein? Mudou ou não mudou? Se o filho não consegue, não pode, aí a igreja faz o quê, irmãos? A igreja entra como suporte, porque quando o filho está fazendo, sendo membro da igreja, a igreja está fazendo. Só que a gente quer que o CNPJ faça, irmão. CNPJ não vai para o céu. Não vai ter novos céus e nova terra com o CNPJ, irmão. Que vai ter em novos céus e nova terra somos eu e você vivendo com uma expressão da igreja de Cristo. Quantos estão compreendendo isso? Amém? Sabe uma coisa curiosa? Teve um irmão que veio aqui e visitou a gente uma vez, que ficou hospitalizado por 15 dias, eu nem soube. E aí o Carlos me informou do irmão e tal. E aí na hora que eu fui falar, rapaz, eu não fiquei sabendo, tal. O Carlos virou para mim e falou assim, não, cara, fica tranquilo, a igreja esteve lá. Eu sorri, abaixei a cabeça com vergonha e falei, obrigado, Mar. Obrigado. Sabe por que a igreja esteve lá? Porque o Carlos e a Carla foram lá visitar. Regularmente, cuidar do irmão. Então a igreja esteve presente. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Não é um CNPJ. É a igreja, o corpo de Cristo, gente cuidando de gente. Essa é a religião pura e imaculada que Cristo veio restaurar. É um amor derramado entre os irmãos. Sabe, Tim Keller explica que o evangelho não é uma religião no sentido de obras para alcançar a Deus, mas é a boa nova de que Deus fez uma obra e veio até a nós. Essa é a verdadeira religião. Uma vida de devoção que emana da graça. Sabe, Zwinglio, um dos precursores da reforma protestante, destacou que a verdadeira religião é em espírito, sem dependência de objetos e imagens. Preste atenção, sem a dependência de que eu disse? De objetos e imagens. Pastor, mas você vai... eu vou bater em quem acha que tem que ir em Israel e trazer uma pedrinha do Rio Jordão. Isso também é um objeto e uma imagem. Eu vou bater em você que pega, né, a Arca da Aliança. Valeu, Railson. Pega a Arca da Aliança e bota em cima da estante assim, a presença de Deus está na minha casa. Sabe o que nós estamos rindo? Porque tem uma que eu deixei, saiu uma foto minha, irmãos, que eu ganhei de presente, tinha deixado na estante e ele viu a foto. Mas você entende que isso também é idolatria, irmãos? Aí pega o texto bíblico e usa o texto. Sabe como que usa o texto? Não, que 1 Samuel ensina que a Arca da Aliança, enquanto esteve na casa de Obed-Edom, nenhuma praga chegou no gado. Aqui, ó, a Arca da Aliança está na minha casa, ninguém... Ah, irmão, pelo amor de Deus. E onde está João, que escreveu, falando sobre Jesus, que falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como que um objeto vai comunicar algo que não faz sentido? Você está entendendo que o bater na idolatria pega na gente também ou não? E a gente quer bater no outro. Vamos começar por nós, irmãos. Que o juízo de Deus venha primeiro sobre a casa de Deus. Amém? Para nos purificar, para nos limpar, para arrancar de nós as estruturas de religiosidade. John Stott, em seu livro Cristianismo Básico, destaca que a verdadeira religião é a adoração em espírito e em verdade. Então, quando nós entendemos o que Cristo fez, Cristo, sendo o único mediador entre Deus e os homens, Cristo é aquele que religou Deus com a humanidade. Por isso, toda e qualquer religião que não tenha Cristo no centro, e Cristo no centro, não digo nominalmente,
porque lembram de uma época, lembrei de algo agora, 1996, na secretaria do Colégio Americano Batista de Vitória, para fazer a minha matrícula para começar o primeiro ano do ensino médio, tinha um formulário e o campo religião. E me veio à memória agora algo, estava escrito lá, evangélico, católico, espírita, outro e tal, e aí tinha um campo que era praticante ou não praticante. E ter Cristo na sua posição dizendo que é não praticante, posso usar o meu bordão, irmão? Para, que tá chato. Sabe por quê, irmãos? Porque se Cristo está no centro de verdade, ele vai avacalhar com o seu ego e vai colocar você na rota de regeneração. Se está tudo muito tranquilinho para você, confortável, ninguém fala na sua orelha, talvez estejamos numa rota de obstinação, sabe, irmãos? Porque quando Cristo entra em cena, a ordem de Cristo pode parecer desordem aos nossos olhos. Quantos compreendem isso, irmãos? Alguém já preencheu esse tipo de formulário além de mim aí ou não? Alguns. Antigo isso, né? Tentando limpar minha barra aqui. Eu sou quase um idoso, né? Tá bom, vamos lá. Irmãos, finalizando aqui sobre consumação, em Apocalipse 21, versos 3 e 4. Apocalipse 21, 3 e 4. Nós vemos ali que a história caminha para o dia em que não haverá mais templos feitos por mãos humanas. A história caminha para o dia, irmãos, que a gente vai abrir os olhos e os nossos olhos verão o autor da vida. A história caminha para o dia que os nossos olhos verão o Criador dos céus e da terra e veremos as marcas nas suas mãos e em seu lado. Jonathan Edwards, um dos puritanos, certa vez disse que a eternidade ela é a celebração interminável da glória de Deus. Sabe, irmãos, a religião aqui na Terra, ela tem uma conotação de tradição prática, algo que a gente pratica. Mas a verdadeira religião é compreender que verdadeiramente eu estou sendo religado com o Pai e quem me religou com o Pai foi Cristo Jesus. Não um Cristo caricato, mas o Cristo, o Verbo de Deus, me religou com o Pai. E finalizando o compartilhar dessa manhã, na criação, fomos criados para viver em adoração e comunhão. Na queda, transformamos a religião em idolatria. Na redenção, Cristo restaura a verdadeira religião em espírito e em verdade. E na consumação, viveremos para sempre no culto perfeito ao Cordeiro. Romanos 11, 36, coloca para mim, Felipe, por gentileza. Romanos 11, 36, nos diz algo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Um dia, irmãos,
teremos um culto para não olhar no relógio. E esse culto, a gente não vai estar sentado numa cadeira. Nesse culto, a gente vai estar cultivando e guardando a terra e cuidando uns dos outros. E Cristo será glorificado em todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos estar em pé, quebrando o protocolo um pouquinho, vamos já orar para encerrar. Amém, irmãos? Quantos têm sido, irmãos, edificados por essa série de mensagens aí? Amém? Que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. Lembre que uma das expressões de um povo que é o povo redimido e é um povo alcançado pelo Senhor é também ser voluntário, fiel e generoso em suas contribuições. Então, ao final da oração, você pode... Deixa o QR Code aqui depois para a gente, Felipe, por favor. Você pode fazer as suas contribuições, tem também ali nas caixinhas. E nós queremos dessa forma já orar gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Paizinho, nós queremos te dar graças por essa manhã reunidos aqui nesse lugar. Como tem sido precioso estar reunido com esse povo santo aqui, papai. Te dou graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e por meio de nós. Vem nos conduzir, Pai, a toda a verdade. A Tua palavra é a verdade. Que o nosso coração, Pai, se renda, que os nossos ouvidos demonstrem profundo interesse com a exposição da Escritura e que possamos avançar, Pai, cada vez mais na caminhada cristã. Leva, Senhor, o Teu povo em paz, alegria e segurança, que tenham uma semana, Senhor, frutífera, onde tenham com quem repartir de Cristo. Que a presença fiel dos discípulos de Jesus nos mais diversos espaços da sociedade possam revelar a verdadeira religião que é Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens. E assim, Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todo o rico povo de Cristo, desde agora para todos sempre. Amém, amém e amém.